Bom, pessoal, a deputada federal Carla Zambelli, que é muito amiga, era muito amiga da Joyce Hasselmann, agora não são tão amigas assim, inclusive ela chama a Joyce Hasselmann por um apelido de Pepa, né? Assim, é um apelido pejorativo daquele desenho animado da porca chamada Pepa. E aí já é uma falta de respeito, né? Segundo a Joyce Hasselmann, a Carla Zambelli só foi eleita por causa dela, teve pouquíssimos votos. E a Carla Zambelli, ela se coloca, na verdade, ela se apresenta, a forma como ela se apresenta, significa uma pessoa fundamentalista de extrema direita e que tem uma visão de mundo a partir da sua religião, de modo que aqueles que a criticam passam a ser vistos como inimigos, como verdadeiros inimigos. A Carla Zambelli, ela chegou inclusive a tuitar sobre a morte do ex-secretário da Presidência da República e ex-amigo do Jair Bolsonaro, o Gustavo Bebiano. No caso, ela vibra com essa morte do Gustavo Bebiano como se fosse um castigo de Deus. Ou seja, se ele já estava do outro lado, estava contra, então Deus tirou ele. Isso é muito perigoso, essa visão fundamentalista, só para você ter uma ideia que país nós estamos vivendo. E aquilo que o Gustavo Bebiano tinha medo da história da disseminação do ódio, que esse governo tomou conta e que tem seus seguidores, tipo a deputada Carla Zambelli. Essa Carla Zambelli é a mesma também que aplaudiu a agressão feita contra a Gleisi Hoffmann. Ela é uma das deputadas que a Gleisi Hoffmann processou por ela estar aplaudindo, elogiando, inclusive, aquele ato de desrespeito total a ela, Gleisi Hoffmann. A Carla Zambelli, ela usa a Bíblia para celebrar a morte de Bebiano, é o que consta aqui no 247, no jornal 247. Aí diz o seguinte: após a morte de Gustavo Bebiano, vítima de um infarto, a deputada Carla Zambelli publicou no Twitter um trecho da Bíblia. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Isaías 14, versículo 24. Todos que se colocarem contra o projeto de Deus serão flechados e voltarão naturalmente às suas origens, postou a Carla Zambelli. Veja o perigo de uma mensagem dessa, feita por uma representante parlamentar, vibrando, comemorando a morte do Bebiano como se fosse uma coisa boa e que Deus que providenciou isso. Então, pessoal, isso é muito grave porque significa que quando você ultrapassa esse limite aí da realidade para o fundamentalismo, para o fanatismo, aí a coisa já, como se diz assim, já descambra, já degringola, já temos uma situação muito grave. Por isso que o ex-deputado, ex-governador, inclusive Leonel Brizola, que foi governador do Rio de Janeiro, ele chegou a dizer que quando determinados evangélicos chegassem ao poder, a coisa iria ficar muito feia. Ou seja, nem todos os evangélicos pensam dessa forma, com certeza. Mas um pensamento fundamentalista desse é muito perigoso porque ele dissemina mais ainda o ódio. Significa, desse lado está Deus, do outro lado está o demônio, por exemplo. E se vai contra Deus, então Deus resolve tirá-lo. Então isso é um pensamento muito retrógrado, estreito, do senso comum, do fanatismo, beira inclusive a imbecilidade, inclusive.
esse tipo de pensamento que não colabora para uma sociedade justa, digna, respeitosa, porque você chegar inclusive a dizer, olha, foi Deus que tirou ele porque ele estava sendo contra a gente. Quer dizer, do meu lado está Deus, do outro lado está o demônio, do outro lado está o pecado, está o erro, e Deus não vai permitir. Então, isso é fundamentalismo, se foge da realidade, isso é uma paranoia, uma distopia, uma coisa fora da realidade, uma coisa perigosa, porque já beira tipo uma loucura. Todo fanatismo é uma loucura, e isso é muito perigoso. Então, essa é a notícia, tem mais aqui ainda sobre esse assunto. Após a morte do ex-ministro Gustavo Bebiano, vítima de um infarto, a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, publicou no Twitter um trecho da Bíblia, que diz o seguinte: o retorno às origens de quem se coloca contra o projeto de Deus. A parlamentar, ela chegou a apagar essa mensagem quando viu, inclusive, o absurdo que fez, mas já estava, inclusive muita gente já printou, aqui mesmo no jornal 247 nós temos ele. E ele diz: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Isaías 14, 24. Todos os que se colocarem contra o projeto de Deus serão flechados e voltarão naturalmente às suas origens, escreveu ela. Desafeto de Jair Bolsonaro, o ex-ministro, passou a ser visto como um traidor. O ex-secretário-geral do governo também chegou a declarar durante entrevista para a rádio Jovem Pan que deixou o material gravado contra o presidente fora do Brasil. Então, o Gustavo Bebiano já se preparava contra as atitudes do Jair Bolsonaro e contra o ódio que ele estava disseminando. Ele diz o seguinte: não tenho medo do Bolsonaro, meu material está guardado fora do Brasil, disse, ao ser questionado pela repórter Thaís Oyama sobre ameaças que estaria recebendo. Essa mensagem, inclusive, essa entrevista tem nas redes sociais, se você quiser ter acesso, ok? Então, isso você vai encontrar também. E aqui está o tweet da Carla Zambelli, né? Carla Zambelli 38, esse tweet aí do Senhor dos Exércitos. Então, se você quiser ter acesso, inclusive, eu vou colocar o link dessa reportagem e colocar o link do vídeo para que você possa ter acesso, o link da reportagem. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho para receber nossas novidades. Curta e compartilhe os nossos vídeos. Não deixe também de acessar nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais. Até mais.